Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área, continuamos online. Meu povo, continuaremos aí a história, do Brasil. Continuaremos aí na história do Brasil. Estamos aí no período do Brasil Imperial, né? E aí a gente, só lembrando daquela velha divisão, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, né? Completando aí um pouco mais de 60 anos de governo imperial no Brasil. E aí a gente tem essa divisão em três partes, né? E aí a gente vai ver hoje o primeiro reinado, na próxima aula o período regencial, depois o segundo reinado, para fechar essa parte aí inicial, né, dos assuntos relacionados à história do Brasil. Vocês aqui no oitavo fecham, né, em Brasil Império. A gente ainda fala da proclamação da República, e o Brasil República é assunto de vocês para o próximo ano, né? E aí a gente já pega a história mais atual do Brasil, as várias fases da República Brasileira, assim como a fase imperial teve várias etapas, né? Exatamente três que a gente está vendo. O período republicano também tem as suas fases, e aí a gente no nono vai vendo aí essas fases, quais são, beleza? Bom, mas hoje, primeiro reinado, né? Dom Pedro, à frente aí da proclamação da independência, né? Depois da independência do Brasil, depois de algumas coisas que a gente já viu relacionadas à independência do Brasil, né? Dom Pedro assume o governo. A gente percebe aí a construção inicial desse Brasil independente, né? Que vai culminar aí com histórias futuras, ok? Pegue o seu material, vai para um local adequado, se organiza direitinho que a gente vai começar a nossa aula. Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu falei para vocês, e vocês já estão vendo, primeiro reinado, nosso assunto de hoje. Hoje temos slides, se temos slide, temos a produção artística da escola, que vai nos ajudar. Vamos ver se ela está atenta. Produção, ligeira. Primeira coisa que a gente vê nessa temática, tá? A primeira coisa que a gente vê nessa temática é a Constituição do Brasil. Ok, a Constituição do Brasil. Quando a Constituição, ela é a lei maior, né, de uma nação, de um país. Então, um país, ele precisa de um conjunto de leis, né, ele precisa de regras, né, para poder dizer como é que o país vai funcionar. E a regra maior, a lei maior, né, que vai ter um conjunto de normas ali dentro, vários artigos, né, vários parágrafos e coisas do tipo, é a famosa Constituição. Então, o Brasil está independente, o começo do governo, né, então, o Brasil fica independente ali em setembro, passa por alguns conflitos alguns meses depois, aí Dom Pedro é coroado imperador, né, vai governando ali com alguns decretos, né, vai junto com seus ministros e tal, vai administrando até que surge aí realmente a necessidade de organizar o Brasil de uma maneira mais efetiva, e aí começa aí já na virada do ano, né, com a organização para o Brasil, né, com os planejamentos para o Brasil se tornar uma nação organizada, com a construção de uma Constituição. E aí a primeira coisa que você precisa fazer para ter uma Constituição é convocar as pessoas que vão fazer essa Constituição, esse conjunto de regras, né, esse conjunto de normas que vai ser composta, essa lei que vai ser feita. Então, é convocado uma Assembleia Geral, né, então pessoas da elite brasileira se candidatam, né, e essas pessoas aí que tinham uma certa renda, né, essa renda era uma renda que era atribuída a um determinado valor, tipo assim, a pessoa precisava ter uma determinada quantia em dinheiro referente a um valor em mandioca. Em mandioca, eu não entendi, como assim? Por exemplo, eu preciso, para me candidatar, ter uma riqueza que seja equivalente a 10 mil barras de ouro. Então não importa se eu ganho dinheiro com gado, se eu ganho dinheiro com café, com açúcar, não importa como é que eu ganho dinheiro, mas eu preciso ter um valor, né, de dinheiro equivalente a 10 mil barras de ouro. Aí se eu tiver esse valor eu posso me candidatar, seria algo do tipo. Só que no lugar de ser barra de ouro, a galera fez essa cotação financeira e monetária, digamos assim, em valor
de mandioca. É exatamente isso que você está ouvindo, de mandioca, né? Tipo assim, você precisa ter tanto em mandioca, né? Um valor equivalente a tanto em mandioca para poder se estar aí participando desse momento. Então, o brasileiro que é criativo, logo apelidou, né? Então veio logo a ideia de Constituição da Mandioca, né? Por causa dessa questão aí. Mas isso é só uma curiosidade à parte, né? E o nome, sim, né, fica marcado como Constituição da Mandioca, apesar de que o projeto para uma Constituição, vindo desse primeiro momento, ela não vigorou, então não existiu, né? Não chegou a ser uma Constituição, chegou só a ser um projeto. Mas voltando aqui para o nosso assunto, houve a reunião, né, digamos, dos eleitos, né, dos deputados eleitos na Assembleia Geral Constituinte para fazer a Constituição Brasileira. E dentro dessas pessoas que participavam desse momento, a gente vai ter aí, né, pessoas que defendiam pontos de vista diferentes. Veja, na época não tinha partido político como tem hoje, tá? Mas existiam pessoas que tinham afinidades de ideias, né? Alguns gostavam de monarquia absolutista, outros eram mais liberais, né? Outros eram mais radicais, preferiam uma república, digamos assim, né? Outros preferiam a monarquia constitucional. Então cada pessoa tinha ali o seu ponto de vista, e isso vai ser sintetizado em 3 grupos, né? A gente vai ter aí, quando eu falo de partido aqui, eu estou falando mais de grupo. Então a gente vai ter o Partido Português, ou o grupo, né, dos portugueses aí, das pessoas que tinham uma organização mais voltada para a questão portuguesa, que gostavam muito da monarquia, né? Alguns deles inclusive defendiam todos os poderes para Dom Pedro, né? Tipo assim, uma monarquia basicamente absolutista. A gente tinha um Partido Brasileiro, né, que defendia que poderia até ser uma monarquia, Dom Pedro poderia ter alguns poderes, mas que também o parlamento, que também outros grupos tivessem o poder também nas mãos. E tinha um grupo mais radical que defendia, né, muitas vezes o poder mínimo a Dom Pedro, nenhum poder a Dom Pedro, e alguns até mesmo defendiam que nem existisse um governo monárquico e que o Brasil fosse uma república. Então o debate girou em torno disso, né? E aí, diante disso, né, nas primeiras reuniões, Dom Pedro já tinha deixado claro, né, no encontro, que ele queria uma Constituição que lhe agradasse, né? Eu quero uma Constituição que... Aí vem pontos de vista referente a essa história. Algumas pessoas defendem que Dom Pedro, ele não tinha o interesse de ter todo o controle da situação. O objetivo já influenciado por ideias mais modernas, ideias iluministas, era manter um governo parecido com a monarquia inglesa, por exemplo, ou com um pouco mais de participação da parte do próprio imperador, né? E outros já defendem que não, que se deixasse Dom Pedro queria realmente todos os poderes. Mas aí são pontos de vista, tem fatos históricos que vai endossar cada um desses pontos de vista, mas de maneira geral é visto que Dom Pedro deixou claro que queria ali na Constituição coisas que tivessem uma característica mais moderna, mas que também coisas que agradassem o seu interesse, né? Então deveria gerar ali uma Constituição em torno dessa ideia. E aí no final das contas os diálogos foram e vieram, e não fecharam, digamos assim, num projeto de interesse em comum entre os envolvidos, né? Então a elite estava propondo algumas coisas, alguns outros grupos foram rachando, né? Então os grupos ligados a José Bonifácio, por exemplo, tiveram rachas significativas com outros grupos, e isso aí culminou, né, acabou minando esse momento que poderia até ter sido um pouco mais democrático, e aí acabou com o próprio Dom Pedro, depois de alguns tumultos ali no próprio local e nas proximidades, e nos períodos também que se passaram essas reuniões, aí acabou Dom Pedro dissolvendo a reunião, ele mesmo convocando algumas pessoas ligadas a ele, né, e essas pessoas aí fizeram um projeto de lei, né? Fizeram o projeto da lei, fizeram o projeto da Constituição, baseado um pouco também na Constituição da Mandioca, enviaram para as câmaras municipais, né? Para que as pessoas pudessem ver, e aí também vem pontos de vista referente a isso, tipo assim, alguns diziam que, quem queria contra, né? Dom Pedro com o poder que tinha ainda a princípio, né? Outros diziam, não, isso é uma prova de que foi democrático, porque as pessoas ali das câmaras municipais de vários lugares concordaram. Então também são pontos de vista diferentes, né?
mas o que aconteceu de fato foi que realmente foi enviado a carta, né, foi passado cópias aí, sei lá, foi passado para as câmaras poderem apreciar, e no final das contas ela foi otorgada, ela foi botada em prática, né, valendo, tendo o Brasil aí a sua primeira Constituição, a Constituição de 1824, ok? A primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. Produção? Bom, algumas características dessa Constituição. A primeira coisa é a divisão do Brasil em províncias. Tá? O Brasil ficou dividido em províncias, já tinha uma certa divisão e aí efetivou-se essa questão da divisão em província. E essas províncias seriam todas governadas pelo governo central. Elas, por exemplo, hoje a gente tem um presidente do Brasil, mas a gente tem um governador do estado, não é verdade? E o país é uma federação. Naquela época a divisão, os estados não eram federações, eram províncias, né? E que tinham as suas leis e o seu governo vinda do governo central, ou seja, quem mandava era o imperador. Não é que nem hoje, que o presidente tem suas responsabilidades e seus deveres diante da cidade, do estado, mas também tem o governador, tem o prefeito, né, que também tem o seu espaço, né? Então essa divisão maior de poderes, se assim posso dizer, só para você entender melhor. Mas aqui não, aqui o poder estava mais centrado no governo central, no imperador, nas coisas que vinham da capital. Então as províncias perderam um pouco da sua autonomia, ou na verdade quase toda, né, porque tudo vinha mais do poder central. O governo passou a ser hereditário, ia ser passado de pai para filho, então Dom Pedro ele passaria o governo para o seu filho, né, que acaba meio que acontecendo. O catolicismo passou a ser a religião oficial, apesar de que poderia se ter cultos de outras crenças de maneira privada. Alguns até falam que mesmo sendo só de maneira privada, se cultuava abertamente e ninguém criticava, mas pela lei mesmo o catolicismo era a religião oficial, ok? E houve a divisão dos poderes, que é uma ideia iluminista, né? A ideia iluminista mais conhecida divide o poder em três. Um fica com o executivo, outro com o legislativo, outro com o judiciário. No caso do Brasil, dividiu-se o poder em quatro: o legislativo, o executivo, o judiciário e um quarto poder chamado de poder moderador. Então, o executivo ficaria com o poder aí para governar, digamos assim, o executivo, né, o que executa as leis, como o pessoal fala, fica com o imperador, com Dom Pedro. O legislativo fica lá, né, com a Câmara, né, com a Assembleia Maior, né, com as pessoas, deputados, senadores, enfim. O judiciário com os juízes e tal. E o poder moderador seria um poder à parte, né, em que o imperador teria. E aí é onde vem mais uma vez a discussão. Alguns dizem que isso era uma justificativa para dar mais poderes a Dom Pedro, transformando o Brasil basicamente numa monarquia absolutista. Alguns dizem que o Brasil se tornaria, né, um país de um governo autoritário, porque os outros poderes eles estavam centrados, eles eram submetidos ao poder moderador, que era o poder do imperador. Então daria uma ideia um pouco, né, de centralização de poder. E que de fato tem características que evidenciam um pouco essa lógica. Por outro lado, tem aqueles que defendem que não, que era um poder necessário para que se evitasse as divergências e que pudesse dinamizar o governo, né, para que quando interesses não estivessem chocando e o Brasil ficasse parado diante, né, desses atrasos, com esse poder moderador o imperador pudesse intervir e dinamizar os processos, mas que também de fato ocorreria isso. Mas assim, ao mesmo tempo também, esse ponto de vista final do poder moderador também seria do próprio imperador, né? Então, toda essa situação, ela gerou para alguns insatisfação, né? Um poder acima dos outros poderes, né? Por muitos encarado, óbvio, eu tenho minha opinião sobre o tema. Espero que quando você estuda de uma maneira mais aprofundada também tenha a sua opinião sobre o tema. Mas assim, é fato que gera insatisfação, né, por parte de alguns que analisam, por parte de vários, na verdade, que analisam do mesmo jeito que por parte de alguns ou de vários que são a favor também não gera insatisfação nenhuma, mas o fato é que existia um poder moderador, um poder acima, né, dos outros, né, que alguns podem até dizer não era acima dos outros, mas que na prática muitas vezes utilizava-se meio que dessa forma. Não, mas para fechar, né, de maneira geral, para você entender aí melhor, a gente tem o legislativo com o imperador,
não, o legislativo não, o executivo, o legislativo com o pessoal que faz as leis, o judiciário com os juízes e coisas do tipo, e o moderador, esse poder que define, né, que vai ali quando precisa se impor acima dos demais, também nas mãos do imperador. Tem uma tabelinha, produção? Tem uma tabelinha aqui que vai mostrar melhor, né? Então a gente tem aqui, ó, a divisão dos três poderes. Por exemplo, hoje o Brasil só tem essa parte aqui, né? Os três poderes para baixo, óbvio, com mudanças em alguns desses graus aqui. Mas basicamente a gente tem, né, que aí teria o governador da província, os prefeitos e tal, teria uma mudança. Mas o Brasil tem a divisão dos três poderes, né? Então aqui estava os senadores e os deputados, aqui o imperador, né? E aqui o Supremo Tribunal de Justiça, o juiz e tal, os três poderes divididos. Só que aí no caso do Brasil Império, um poder, né, acima desses poderes, junto com o Conselho de Estado, que é quem fez a Constituição, que também estava acima junto com o Conselho Imperador e seus ministros, esse poder que intermedia os outros três poderes. Então, realmente esse quarto poder é um poder que ele se sobrepunha aos outros. Então muitos diziam que no final das contas a gente tinha um poder centralizado, né? Uma característica mais autoritária, uma característica até mais absolutista, justamente por esse poder sobrepor aos outros. Repito, outros não. Esse poder aqui era só para viabilizar, intervir quando necessário, mas aí esses poderes vão ser utilizados de várias formas e a gente vê, né? Você pode fazer suas pesquisas aí, que a gente vai ver que existiam várias situações, cada caso vai ser um caso. Mas tá aí, né, para você dar uma anotada, ok? Produção, vamos lá. Polêmico, esse tema é polêmico, muito polêmico. Vamos lá. Como foi o governo de Dom Pedro, né? Vamos para alguns fatos importantes. O governo de Dom Pedro, ele vai ser marcado por algumas coisas que vai desgastar o seu governo. Ele vai ser um pouco instável, altos e baixos, tá? E os problemas maiores, os processos de insatisfação e estabilidade maior vão se dar em ocasiões como a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é um grande acontecimento que a gente, até se for necessário, pode fazer um vídeo só sobre ela, porque fala muito da história do nosso estado aqui, Pernambuco, né? Os pernambucanos, né, a gente sempre brinca que tem uma cultura, né, de serem sempre muito arretados, né, muito revolucionários. Então sempre que tem algum tipo de insatisfação em relação ao governo, os pernambucanos são um dos que estão à frente de revoltas e revoluções, né? A gente é um povo revolucionário normalmente, é perceptível, né, que o pernambucano ele não se cala, óbvio que outros estados também, mas o pernambucano ele tem isso na sua cultura. E aí, com insatisfações em alguns estados daqui do Nordeste, né, com o governo, alguns estados do Nordeste se viam sufocados ou mesmo contrários ao tipo de governo de Dom Pedro, resolveu se organizar um levante com a proposta de tornar parte do Nordeste independente. Olha só, essa história já é das antigas. E aí, a ideia era tornar aí um pedaço aí da nossa região independente, com a capital, inclusive esse novo país, né? Provavelmente seria uma república, com a capital em Recife, né? Olha só, Pernambuco aí é ser parte de um país, quer dizer, é parte de um país, né? Mas parte de um país da qual Recife seria a capital. E aí, o que ocorre é que se estabelece nessa tentativa de separação do Brasil, e aí foi necessário o Império intervir. Então isso gerou um confronto muito grande, né? E aí, no final das contas, que não estou falando, a gente pode até trazer um vídeo sobre a Confederação do Equador, se for o caso, se for necessário, mas aí, de maneira geral, o que ocorre é que a revolta, né, acabou não vingando no final das contas, ela foi sufocada e isso aumentou ainda mais a insatisfação e também os gastos do próprio governo. Não tem nada ruim que não possa piorar. Aí outra treta vai acontecer na região da Cisplatina, ao sul do Brasil, porque onde hoje é o Uruguai, né, durante um tempo também foi parte do Brasil. Veja só, para você imaginar a seleção brasileira com Neymar, Cavani e Soares. Eita, ia ser um time forte, hein? Pois é, parte do Uruguai também foi daqui do Brasil. Então teve uma época em que a galera ali da região tentou se livrar. A Argentina tinha interesse também em aglutinar, né, em trazer aquela região para o seu lado, mas no final das contas acabou o próprio Uruguai ficando independente. E a situação é a seguinte: a região ali ela era muito diferente do Brasil, porque o Brasil era colônia portuguesa
e a região ela foi colônia espanhola. Então, com o passar do tempo, ficou cada vez mais evidente de que era uma parte do Brasil que não tinha a ver com o Brasil, e os povos começaram a ver tantas independências, inclusive a do próprio Brasil, então passou a ter esse interesse em independência. A princípio, com o apoio argentino, que tinha interesse talvez se desse de botar ali juntinho, depois, né, conseguiu a sua própria independência, mas aí o Brasil, né, tentando bater de frente com a situação, acaba entrando nessa guerra aí, e aí a guerra da Cisplatina, né, que acaba aí com essa ruptura dessa parte do Brasil, trazendo mais gasto, trazendo mais crise, trazendo mais problema para o governo. Aí uma outra treta que vai acontecer vai ser lá em Portugal. Portugal, meu Deus, Portugal ainda. Porque o rei de Portugal vai abdicar do trono. E quem tinha o direito de sucessão era justamente Dom Pedro. Mas ninguém tinha, né, o interesse assim, nem de longe, e nem mesmo a Constituição permitia, que Dom Pedro governasse dois países. Assim, só a ideia de pensar em um mesmo governante para Brasil e Portugal de novo, né, já era uma coisa que era totalmente contrária. Então, Dom Pedro não tinha, né, como assumir os dois governos. Então, o que é que Dom Pedro fez? Dom Pedro foi para Portugal, assumiu o governo. Aí, pô, professor, você disse agora que não pode? Sim, não podia. Aí ele renunciou para que a sua filha pudesse ter o direito ao governo. Como sua filha era muito pequena, né, ele ficaria o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, e ele voltaria para o Brasil, mantendo ali uma ligação ainda com Portugal. O interesse era esse. Os portugueses ficaram assim, interessados, ainda tinha interesse inclusive no Brasil, mas os brasileiros ficaram tiririca da vida. Então, mais insatisfação, mais desgaste. Até que um belo dia, Dom Pedro volta para cá, é bem recebido por portugueses, porém, algumas tretas, né, e alguns problemas com brasileiros que não já estavam lidando muito bem, termina numa grande confusão, né, na famosa Noite das Garrafadas, e diante de tanta crise, né, acaba aí Dom Pedro realmente abdicando em favor do seu filho, né, Dom Pedro II, no caso Dom Pedro I abdica em favor do seu filho Dom Pedro II, mas isso ainda não resolve, porque Dom Pedro II era pequenininho, não tinha como governar, por isso o nosso novo período, o período regencial, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Dom Pedro ainda, só para terminar a história de Dom Pedro, né, volta para Portugal, tem algumas tretas com seu irmão por lá, que também queria assumir o governo, acaba lá se sobressaindo e ainda se torna rei de Portugal, vê só, acaba era ninja. E aqui, né, o seu filho pequenininho não podia governar e acaba o Brasil entrando, segundo a Constituição, caso o imperador saísse e o outro não pudesse assumir, já que o governo era hereditário de pai para filho, assumiria por enquanto até o imperadorzinho crescer e virar um imperador adulto, né, e iria assumir uma regência. E o período regencial é esse período de saída de Dom Pedro I, Dom Pedro II pequenininho ainda, então a galera que vai governar entre esses dois, tá bom? Então na próxima aula a gente fala sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e até a próxima, beleza? Tchau, tchau!